A paz do Senhor Jesus. Hoje nosso interagindo com a câmera está diferente. Estamos aqui com o nosso pastor Manuel Júnior, nosso pastor presidente da IEPG. Eita glória, pastor! Hoje foi o último dia de oração, de campanha nesse mês de janeiro. Começamos com oração 1 hora antes de todos os cultos. Pastor, qual que era a sua expectativa antes de fazer essa campanha, vamos dizer assim? Sim. Boa noite, a paz de Jesus Cristo, bom dia, boa tarde, dependendo do horário que você for assistir. Diácono Joselane, a minha expectativa era que o Espírito Santo de fato se fizesse presente em nosso meio, e de fato aconteceu durante esses 30 dias, e hoje com esse encerramento dessa campanha de oração, eu pude perceber no meio da igreja o agir, o mover do Espírito Santo, visto que este ano, o nosso primeiro semestre é Deus de novos recomeços, e eu vi isso no nosso meio, eu vi a igreja quebrantada, uma igreja com a necessidade de cada dia ter o Espírito Santo, e eu estou muito feliz. Eita glória, Deus, o pastor já falou do tema, né, desse semestre, que é Deus de novos recomeços. Essa campanha foi maravilhosa. Pastor, o senhor ficou, vamos dizer assim, frustrado ou triste com alguma... chateado com alguma coisa dessas, que Satanás ele joga seta, sim, né, pastor? Joga bastante seta, quanto mais a gente ora, mais a gente busca, mais setas vêm. E o senhor ficou frustrado com alguma coisa assim nesse período? Diácono Joselane, fala para a senhora e para os nossos irmãos que estão e vão assistir, não, porque como o nosso Deus é um Deus de novos recomeços, o que eu pude perceber? Vai vir sim coisas que traz talvez desânimo, mas como o nosso Deus é um Deus de recomeço, a gente aprende a superar aquilo que vem para nos afetar. Como a Bíblia diz, né, nos Salmos de número 30, verso 5, o choro pode durar um período, mas a alegria ela vem pela manhã. Então, dentro disso tudo, eu posso dizer que as minhas expectativas elas foram concluídas de forma assim satisfatória, logicamente já adiantando aqui, pensando para esse mês de fevereiro, que nós vamos continuar com algo extraordinário, mais um motivo de festa aqui na IEPG. Eita glória, hoje foi motivo de festa, hoje foi só de alegria encerrar essa campanha de oração, e eu creio que não vai, como o pastor acabou de falar, ficar por aqui não, porque o pastor, um homem direcionado por Deus, guiado pelo Espírito Santo. E pastor, esse versículo, Lamentações 3, 22, 23, que o Espírito Santo deu para o Senhor, né? E o que o Senhor tem a dizer sobre esse versículo? Quando eu olho para o nosso Deus, a Bíblia diz que ele é um Deus, Joselane, de misericórdia. O que eu posso talvez tentar explicar é que o que é o infinito? O infinito é algo que não acaba. As misericórdias do Senhor, ela é assim. Só que ela é assim na vida daqueles que aceitam o seu Filho Jesus como Salvador. Eu, como um servo do Senhor, eu continuo pecando. Não os pecados que eu cometi antes, mas por ser um ser humano. Só que a misericórdia do Senhor, ela cobre essa ira de justiça de Deus e me faz permanecer. Por quê? Porque alguém já pagou por esse pecado, e esse alguém é Jesus Cristo. Então as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Então eu vejo a manifestação de Cristo nesse versículo. Eita glória! Esse foi Interagindo com a Câmera, com o nosso pastorzão, nosso pastor presidente Manuel Júnior. E pastor, deixa uma mensagem, um versículo para aqueles que vão nos assistir. Amém, glória a Deus. Todo mundo já sabe o versículo que eu deixo de praxe, que é sempre 1 Coríntios 1:21, mas hoje eu quero deixar um versículo muito conhecido, forte, pensativo, que é Apocalipse capítulo 22, versículo 15. Ficarão de fora os cães, ficarão de fora os homicidas, ficarão de fora, olha o que a Bíblia diz aqui rapidinho, os feiticeiros, ficarão de fora, cadê? 22:15, tá aqui, achei. Ficarão de fora os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Então, ficarão de fora onde?
da morada de Deus. Então o versículo que eu deixo para nossa meditação é: o Senhor nos dá a oportunidade de escolhermos entrar para o reino. E a nossa entrada, o nosso carimbo, o nosso passaporte, a nossa passagem, de Joselane e Marcelo Henrique, que faz essa filmagem, é o nome do Senhor Jesus Cristo. O versículo talvez mais conhecido da Bíblia, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E para concluir, Joselane, se você me permite, aqui em João, ainda no capítulo 3, esse é o versículo mais conhecido. Só que João, ele também escreve dizendo assim no último versículo, 26: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Então, quer ter a vida eterna? Aceite Jesus. Agora, quer ver a ira de Deus? Rejeite Jesus. Eita glória, tá vendo? Quer a vida eterna? Aceite a Cristo. Essa é a oportunidade que o Senhor está dando para você que está nos assistindo. Fique aí e que Deus te abençoe. E Deus é o Deus de novos recomeços. Amém? Amém. Oh, glória.